seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse é o Pod Pati, que está no ar a partir de agora com mais um convidado de peso, não é verdade? Aqui o programa Pod Pati, o podcast Pod Pati, né? Genuinamente iguaçuense. E eu fico muito feliz de saber que você está aí, ó, compartilhando, se inscrevendo, comentando, ativando as notificações. Porque o que acontece? Quando você faz isso, você informa para, né, o YouTube que esse assunto que nós estamos discutindo aqui é relevante e ele começa a encaminhar para mais pessoas. E Foz do Iguaçu precisa contar, né? Contar muito sobre tudo que está acontecendo aqui. E nós temos tanta gente boa para falar de tantos assuntos importantes aqui. A gente tem mais é que trazer mesmo, não é verdade? Bom, você já deve ter visto na thumb quem está comigo hoje, mas eu faço questão de anunciá-lo. Ele é estudante de Direito, Ciências Políticas, Gestão de Políticas Públicas. O rapaz tem uma língua para falar de conservadorismo. Seja muito bem-vindo, Mohamed Ortiz. É uma satisfação estar recebendo você aqui no Pod Pati. Muito obrigado. Eu nem consigo esconder a minha satisfação de fato de estar aqui. E até comentei antes que eu estava ansioso esperando meu convite. Eu pensei, será que não vai vir? Será que não vai vir esse convite? Não, eu falei, eu vou esperar mais um pouquinho e vou, né, para ver quando que ele vai aparecer. E realmente aí veio no momento certo. Eu vi o Arthur aqui também, meu colega de programa, pessoa que eu gosto muito, aprendi a gostar, conviver, né? E criei uma amizade. Fiquei muito feliz com a participação dele também. Achei que foi excelente. Vi outros convidados também muito bacanas passando por aqui e por isso com certeza é uma honra, um privilégio poder estar presente. A satisfação é muito minha mesmo. Nós já tivemos dividindo bancadas em alguns programas ali também do Entre Linhas. Já vamos de cara, né, perguntar sobre Entre Linhas, que já está com novidade aí no ar, né? A gente tá com esse programa. Hoje, inclusive, o Pod Pati está entrando às 8 porque vocês já acabaram de sair do ar, né? Essa edição que nós estamos gravando, vocês acabaram, quando for exibida, vocês já estarão saindo do ar, uma estreia praticamente. Exatamente, então, a gente tá voltando, né, com a terceira temporada do Entre Linhas. Desde que a gente começou o projeto, a gente determinou que a gente faria nesse estilo de temporadas, né, e aí seriam vindas e vindas, né? Pod Pati também passou por isso. Eu acho ótimo temporadas. Eu acho bom porque você tem um pequeno intervalo para mudar algumas coisas que são necessárias, você tem um pequeno intervalo para poder fazer ajustes, para repensar também, né? É importante. É uma coisa que a gente vai comentar, né? É um pensamento conservador. O pensamento conservador, ele não é estanque, ele não é paralisado. Ele corresponde às necessidades e às demandas sociais e às demandas de vida que acontecem. Então, eu acho que é um formato muito bacana, porque a gente tem o tempo de olhar e ver o que funcionou. Sim. E olhar pequenos detalhes que necessitam ser ajustados e reformar. Esse é um espírito conservador também. Exato. Eu gostei desse link e é muito oportuno dizer que ser conservador não é ser demodê, ultrapassado. Pelo contrário, nós somos extremamente antenados com tudo que está acontecendo e somos muito prudentes nas nossas tomadas de decisão, não é verdade? Mas vocês vêm repaginados, num novo estilo, Sim. com vamos dizer assim, com uma qualidade melhor. Gostei mesmo. É um novo formato, na verdade, né? De programa em si, o estilo, o próprio estúdio, né? Um estúdio novo. E realmente vai vir muita novidade aí, mas eu acho que vai tornar o programa mais interativo, mas ainda mais interativo, na verdade, porque a gente sempre foi muito acessível à audiência que nos acompanha, sempre recebemos perguntas, repassamos perguntas para os convidados, e a gente sempre teve esse tipo de relacionamento muito próximo com quem nos acompanha. Né? É até uma visão que a gente tem, de fato, de como fazer imprensa, como fazer jornalismo, de como fazer notícia, né? De uma forma mais moderna. Porque a televisão, muitas vezes, finalizando aqui, a televisão, ou às vezes o próprio rádio, ou algumas outras mídias convencionais, um jornal, ele não tem, de fato, uma troca ali com a sua audiência. Não, eu até às vezes digo que não acontece realmente, de uma forma genuína, a comunicação.
porque você é da área de comunicação, você sabe muito bem desses princípios. A comunicação, ela se dá quando tem um emissor e você transmite, e você também tem que ter uma recepção, um retorno daquilo que você comunicou. Exato. Senão, é de uma parte só, acontece só de um lado a comunicação. Ou seja, só uma mídia mandando e não recebendo nada do outro lado. Hoje em dia, tudo mudou. Hoje em dia, você posta qualquer coisa numa rede de TV, que seja, e lá no Twitter, na rede social, já estão falando. Né? Ou aqui, por exemplo, que a gente está falando, a gente está debatendo assuntos e com certeza vão ter pessoas que vão comentar sobre esses assuntos. Essa interação ela é muito democrática nessa nova roupagem, né, essa forma de comunicar hoje através da internet possibilitou essa interação maior. Ficava muito mais oculto na comunicação tradicional, que nós costumamos dizer, ela ficava muito restrita a uma indução. Você induzia realmente, não que isso não aconteça hoje, eu acredito que as redes sociais continuam fazendo esse papelzinho, tem muito... O famoso algoritmo. O algoritmo ainda induz. Se a imprensa fosse realmente, se a comunicação fosse realmente independente, nós não precisaríamos de nos sujeitarmos ao que o algoritmo está falando. O algoritmo está dizendo, dança agora você dança, agora você mostra o peito, agora você mostra a bunda, agora você ri, agora você chora. Agora você faz em 15 segundos, 30 segundos e 1 minuto. Uma métrica a propósito que era e sempre foi da comunicação tradicional. Se nós fôssemos mais inteligentes, esse algoritmo não vai me pegar. Vou fazer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, eu vou sabotar. Isso que deveria funcionar. Assim deveria funcionar. Você pegou num ponto que eu achei muito interessante. Você falou, se nós fôssemos talvez mais inteligentes ou mais safos, digamos assim, independentes, a gente perceberia isso. E eu estava pensando sobre isso hoje, até fiz um comentário sobre isso. Engraçado você tá falando sobre isso. Porque, olha, às vezes a gente olha para a rede social e a gente vê assim como se fosse uma legião, um exército de pessoas, né, em prol de alguém que eles não fazem a mínima ideia de quem é de fato. Justamente. Eles acompanham meramente pela rede social. E pior, essa outra pessoa, ela sequer sabe da existência dessas pessoas. E as pessoas, elas brigam na internet porque, por exemplo, tem uma briga de casal de atores, por exemplo. E a pessoa, uma briga com a outra na rede social, porque uma gosta do fulano e a outra gosta da ciclana. E isso vai dar onde, né? Isso não dá em lugar nenhum, se você parar pra pensar. Isso é só perda de tempo, ou seja, as pessoas estão perdendo um tempo imenso nas redes sociais com futilidades, com coisas assim muito efêmeras, muito passageiras. Justo. Esse ponto que você acabou de tocar é muito positivo, é muito produtivo, e eu nem sabia que a nossa conversa conduziria para esse lado, e isso já é conservadorismo. Isso é uma maneira positiva de pensar a respeito. A gente observa a sociedade, o debate, né? ele tem que estar aberto. Com os olhos abertos. Isso, e o debate tem que estar sendo, ainda que seja para criticar. Porém, outro dia eu fiz um comentário sobre o organismo, sobre o quanto o rádio ainda é orgânico, e eu sou apaixonada por rádio, sempre fui apaixonada. Eu acredito que o rádio nunca vai morrer, porque ele tem o seu papel na história e ele vai continuar sendo. Tudo nasceu do rádio, Mohamed. Se um dia você for fazer um estudo profundo, você vai entender que essa comunicação nasce e ela continua ditando modelos, por incrível que pareça, em autenticidade, em liberdade, em expressão, enfim. Aí entraríamos numa profunda discussão, num profundo discurso aqui a respeito do assunto. E eu falava sobre, né, busca-se tanto, nos cursos de comunicação, pelo menos de rede social, fala-se tanto a respeito de a questão do orgânico, né? O quanto é importante sermos orgânicos, temos o nosso jeito de comunicar, né? O nosso jeito comunicador de ser, quanto a autenticidade é importante, a nossa digital é importante. E eu falava, né, que o rádio traz esses benefícios. Aí uma ouvinte entrou em contato comigo e falou: Patrícia, para de falar mal da rede social. Pegando sua linha de raciocínio, falei: eu não estou falando mal da rede social. Eu só acho que ela é uma cópia da cópia da cópia, e acho também que ela não exerce o papel que ela deveria exercer, e mais, vejo as pessoas perdendo um precioso tempo hoje em redes sociais. Nós estamos no digital, mas é dosado e muito estudado aqui, viu? É muito estudado. Você estudou para trazer o assunto que nós vamos debater. É muito estudado. Eu pinço os meus convidados exatamente porque eu quero qualidade, eu tenho uma intencionalidade, eu tenho uma mensagem a transmitir. E a rede social não tem esse critério, isso me preocupa, porque ela não é um espaço para relacionamento, né? Eu acho que... Eu não gosto de começar falando uma frase eu acho, porque eu acho é nada, não é? Eu acredito que a gente tenha um cuidado maior com o conteúdo que a gente traz
com o que a gente vai falar, com o assunto que a gente vai trazer, e em trazer alguma coisa assim um pouco mais palpável, de fato. E as redes sociais, elas podem ser bem... A internet como um todo, né? Ela pode ser bem utilizada, mas também pode, como qualquer outro instrumento, ser mal utilizada. Sim. E eu acho que o ponto é esse. Vem sendo muito mal utilizada hoje em dia. A gente vê, por exemplo, eu acompanho, talvez por uma experiência social, algumas páginas assim, de internet, e eu vejo que eles soltam uma manchete que é propositalmente tendenciosa, e assim, muito apelativa. Sim. E aí no final ele coloca assim: o que você acha sobre isso? Ou qual a sua opinião sobre isso? E aí entra a questão: quem disse que todas as pessoas têm uma opinião para dar sobre esse assunto? Justo. Quem disse que todas as pessoas têm alguma coisa que elas sabem sobre esse tema? Não subestimando ninguém. Não subestimando, mas é que de fato, se uma pessoa me perguntar sobre uma coisa que eu não faço ideia... E é um assunto que talvez não te interesse, Exato. você não vai ter então, opinião. Assim, e às vezes é sobre a vida pessoal de outras pessoas. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso nos leva a pensar a questão do conservadorismo, como que a gente observa essa ação social que a gente vem, esse impacto social que a gente vem observando, né? Da questão das redes sociais, da questão da mídia, os prós e os contras. É bom também a liberdade, porque hoje as pessoas conseguem reclamar das coisas que elas querem reclamar. Elas podem ainda, não é, reclamar e falar mal e não gostar da atitude de uma autoridade, por exemplo, que é engraçado a gente não poder falar de alguma, sendo que a gente paga o salário delas, não é? Mas isso é um assunto que a gente pode debater depois. Pois é. Então, assim, são coisas que são prós, mas tem que ter uma responsabilidade. E eu acho que entra a visão também da questão conservadora nisso. O quanto a gente entende que a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente faz. Eu vivo tocando nesse assunto, a autorresponsabilidade, porque depois é muito fácil terceirizar a culpa. A culpa é dele, a culpa é da Eva. A culpa é da Eva que me deu o fruto lá para eu comer. A culpa é do fulano, a culpa é do governo, a culpa é do Bolsonaro. Ou seja, é muito fácil. Quando você terceiriza, você tira a sua responsabilidade de cena e culpa quem você quiser. Fica muito mais fácil. Aí nós vamos trazendo uma sociedade flexível, relativista demais para o assunto, entendeu? Quando nós não assumimos as responsabilidades, nós não aprendemos com os nossos erros, nós não crescemos. A gente, né, pensando em Brasil, não é? Pensando na nossa tradição, na nossa cultura e tudo mais, percebe que a gente tem uma dependência do Estado assim imensa, absurda, né? A gente tem mudança de lei a todo momento e feita de qualquer jeito. Ou seja, a gente tem um estilo meio bagunçado de ser, né? O jeitinho brasileiro, aquela questão da malandragem, como muita gente fala, né? E assim, eu acho que a gente precisa observar que talvez algumas dessas tradições, elas não sejam boas e elas precisam ser reformadas. Ou seja, a gente não é obrigado a ficar pegado com aquilo só porque um dia, assim, dessa forma foi. Não, a gente pode mudar, a gente pode modificar e observar essas coisas. Porque, por exemplo, essa dependência que a gente tem do Estado, né? As pessoas, elas acreditam muito. Tem um livro muito bacana, é um cara que eu até acompanho muitos conteúdos dele, e eu vi ele de ontem para hoje, justamente pensando no programa. Eu só que eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. É o Bruno Garchagen, eu acho que é o sobrenome dele. Uhum. Ele é bem conhecido nas redes sociais, é um cara conservador, é um cientista político, tá terminando doutorado agora e bem popular, assim, né? Escreve para jornal também. E ele tem um livro que fala justamente sobre isso, né? De como o brasileiro, né? De como a gente não confia nos políticos, mas tem uma confiança absurda, né? E joga tudo para o Estado. Sendo que quem compõe esse Estado, que é um ente abstrato, é só uma norma, né? Essas instituições é o papel. Alguém escreveu no papel e a gente obedece aquela Constituição. Mas esse sim. Mas na prática? Na prática são pessoas. E é o político. Então é engraçado como a gente não confia nessas pessoas, mas a gente diz que confia na instituição que eles juntos congregam. E definem a sua vida. Então assim, é uma coisa que não faz muito sentido. Porque eu tô dizendo pra você que eu não confio em cada um daqueles indivíduos. Mas em todos eles juntos e colegiados, não, eu confio.
bem, é uma coisa que é meio paradoxal, assim, né? Se você for parar pra Exato. pensar, não faz sentido. E isso tem muito a ver com a autorresponsabilidade, porque quando eu fujo desse debate, dessas discussões, dessa reflexão, aí sim eu começo a permitir esse paradoxo, esse pensamento paradoxo sem muita base, sem muita fundamentação. Eu acabo concebendo, fazendo concessões naquilo que eu mesmo afirmo não acreditar. Concorda comigo? Sim, você falou da questão da fundamentação, né? É bom que a gente vai conversando e vão Isso. sobrando os fios e a gente vai puxando, né? Podcast é isso. Exatamente. Essa questão da fundamentação. Isso fala muito também dessa questão da visão conservadora. Porque talvez, assim, não é uma ideologia, é um estilo de ver a vida, de levar a vida, na verdade, né? Porque uma ideologia, ela sempre vem com uma proposta pronta e um jeito certo para resolver qualquer problema que apareça. Ou seja, um liberal tende a achar que tudo se resolve com mais liberdade. Um socialista tende a achar que tudo vai se resolver com mais igualdade. Um progressista tende a achar que tudo vai se resolver fazendo mudanças a todo custo né, de qualquer jeito. E, assim, o conservador, ele tem muito mais base prática, né, do Sim. que eu arrisco dizer que qualquer outra visão filosófica e política que a gente possa observar. Porque tudo que baseia uma visão conservadora, um pensamento conservador, uma forma de ser e de fazer política conservadora, é tudo baseado na prática, porque é o teste do tempo. São coisas que aconteceram, testadas pelo tempo, e a gente consegue discernir o que é bom e o que não é bom, Foi o aquilo que que você funciona, o que não funciona. Aquilo que você acabou de dizer, determinadas situações que aconteceram, que foram se descortinando ao longo da história, da nossa vida, esses acontecimentos, esses episódios foram positivos. Você acabou de dizer, olha, tem coisa que a gente concordou que não funcionou, e tá aí essa experimentação. É experimentação que, inclusive, a ciência transita nisso. Para as vacinas funcionarem, nós precisamos experimentar. Exato. Precisa de tempo, precisa de tempo para que isso venha a funcionar. Pode haver tecnologia, vai haver avanço, vai haver, vão existir novas ideias, sim, mas vão ser necessários processos. Você também falou da questão do tempo, e há pouco tempo, de fato, eu conversando com uma pessoa, estava falando justamente sobre isso. E aí, agora você falando, eu fui pensando e eu parei para raciocinar aqui que como algumas coisas elas são muito intrínsecas, elas fazem parte de fato da gente, né? Eu sempre vi a questão do tempo de uma forma muito, muito especial, assim, muito única, porque o tempo é algo assim incrível. Né? Ele tem um probleminha, que ele costuma matar seus alunos, né? Mas tirando isso, né? O tempo ele ensina muito. A gente aprende muito com o tempo. O tempo precioso. modifica absolutamente qualquer coisa, né? Eu sei que você também nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que há algo superior, mas assim, falando do que se passa aqui no nosso terreno, digamos assim, não há nada mais forte do que o tempo. Nada resiste, nada passa ao tempo. Né? E o que fica, o que acaba se solidificando, ele tem que ter um apreço diferenciado. A gente precisa olhar de uma outra forma. O que resiste muito tempo, né? Eventualmente quase tudo vai mudando, né? Em algum momento, né? Vai se reformando e chega num determinado momento que aquilo foi tão reformado que praticamente já não tem mais a ver com aquilo do início, né? Mas assim, é muito gradual. E a gente precisa ter esse respeito. A cultura passa por esse processo. O ser humano passa por esse processo. E essas mutações, essas transformações, essas mudanças, elas são até necessárias, porque é aí que há diversidade, aí há o diferente. Veja, Mohamed, se nós formos olhar para a natureza, nós vamos encontrar inúmeras provas de que somos tão diferentes, não dá para ser comum. Nós não podemos ser comum, não existe a possibilidade de eu ser como você, apesar de pensarmos, veja uma árvore. Uma árvore, ela possui vários galhos, a mesma árvore dá várias cores em suas folhas, dá vários frutos diferentes, tanto em espessura
quanto em tamanho. Ela vai deixar com que um fruto caia primeiro, o outro vai demorar um pouco mais. Um vai nascer antes, o outro vai nascer depois. Nós temos uma diferença entre mas a natureza consegue ser harmônica. Ela consegue trazer uma harmonia. Eu não estou aqui trabalhando em cima da diversidade. Eu estou trabalhando em cima de uma ideia que tudo comum, comunista, dá ruim, não funciona. Nós temos as diferenças, as peculiaridades e os desenvolvimentos, eles são peculiares de cada indivíduo, que precisam ser estudados, que precisam de processos, que precisam de etapas, precisam de respeito, mas que precisam também ser entendidos com suas individualidades. Você falou da questão, né, do comunismo, do socialismo, dessas visões utópicas, né? E a sorte que eles têm, e também talvez o pior defeito, né, é justamente que eles estão sempre baseados no futuro. Acho que até em algum dia a gente conversou sobre isso tomando um café. E é engraçado porque tá sempre lá na frente. Então você é sempre ideal. Veja, não há um compromisso, isso eu falo claramente, e assim, não há quem vai fazer eu mudar de ideia, porque é uma questão factual. Não há nenhum compromisso, né, dessas ideologias com a realidade. Não há nenhum compromisso. O socialismo, o comunismo, mesmo o progressismo aí, que é a New Left, né, a nova esquerda, não há um compromisso com a realidade. Aí é muito fácil você ser isso ou aquilo. Porque, bom, você está compromissado com alguma coisa que você está dizendo que só vai acontecer lá na frente, no futuro utópico, um dia, quem sabe, no futuro que a Deus pertence. Certo. Então, assim, é muito fácil, eu posso prometer qualquer coisa para você. Veja, se a gente vai começar a debater nesse sentido, eu posso prometer absolutamente qualquer coisa para você. Porque eu estou dizendo que vai acontecer lá na frente, no futuro que eu não vou nem mais estar aqui. E eu não tenho compromisso nenhum simples de que funcione, né? Exato, só que a gente vive na realidade. É aí a diferença do conservadorismo. E as pessoas precisam entender que o reacionário, né, é uma outra coisa. É alguém que quer voltar lá para trás. É aquela pessoa que fala, não, mas porque lá na minha época era tudo lindo, bonito, as pessoas andavam na rua meia-noite cantando, e os passarinhos vinham acompanhando junto, e era um mundo maravilhoso. Não, esse mundo nunca existiu, porque o mundo nunca foi assim. Da mesma forma, o revolucionário, que é né, as vertentes principalmente de esquerda ali, elas estão naquela, não, isso pode acontecer, só que vai ser lá no futuro. Lá no futuro tudo vai ser lindo, tudo vai ser bonito, vamos todos, né, como diria o tio Marx, né, nós vamos caçar pela manhã, vamos pescar à tarde, debater literatura à noite, ou seja, vai ser um mundo colorido. Só que esse mundo ele não existe. Entendeu? Tanto o reacionário que está vinculado ao passado quanto o revolucionário que está vinculado ao futuro, é muito fácil eles falarem, porque eles estão vinculados a uma realidade que não existe mais, ou que não existe ainda. Não é? A gente está com o pé no presente. Né? Eu até postei uma frase muito recentemente falando justamente sobre isso. A gente está com um olhar para o futuro, mas a gente tem os pés fincados no presente. E a gente quer construir uma coisa melhor, a gente quer construir uma sociedade melhor, onde precisa ser melhorado. Mas a gente continua respeitando tudo que nos trouxe até aqui. Porque nós estamos num ponto privilegiado da história. Sim. As pessoas gostam muito de reclamar, mas pega 100 anos atrás. A gente está em 2022, põe 100 anos atrás. Poucos anos atrás, a gente teria, se fosse há 100 anos atrás, né, a pessoa teria passado, se tivesse sobrevivido, pela Primeira Guerra Mundial. Logo depois ela teria passado pela gripe espanhola, que dizimou aí mais de 120 milhões de pessoas no mundo, né? Um pouco depois, ela pegou a recessão, a quebra, o crash da bolsa, que assim, as pessoas elas se jogavam dos prédios, elas se suicidavam naquela época, porque não tinha um paradigma de melhora. Elas achavam que tinha acabado ali, né? Na quebra da bolsa de 29. Sim. Um pouco tempo depois, aparece um cara de bigodinho, né? Com um papo aí que levou muita gente. Tinha um cara lá na Itália também que, né, prestava muita continência e enganou um monte de gente também. Então, assim, você vê que, né, você tinha ali uma situação horrível, né? Fora que, pô, a gente há tempos atrás aí não tinha nem antibiótico, né? Então, assim, as pessoas morriam porque tinha uma dor de barriga. Aí hoje a gente fica caçando. Eu ouvi uma expressão esses dias do Fiuza, é um cara que eu gosto muito, Guilherme Fiuza. Ele falou: não estão procurando nem pelo em ovo mais. Estão pegando uma canetinha, desenhando um pelo no ovo e falando que acharam.
Assim, são problemas tão fúteis Mas que colocam hoje que é onde ridículo. você considera onde está a raiz disso daí? Porque não é possível. Eu ainda responsabilizo, eu gosto nessa. Agora eu vou ser passional, agora eu vou dar uma de sem responsabilidade, dizer assim, a culpa é da falta de autorresponsabilidade. Porque eu acho que esse é um princípio tão sólido, porque isso me dá sustentação para entender assim, cara, quando eu não começo a entender por que eu fiz isso ou aquilo, a coisa começa a ficar, dar ruim para mim, e isso vai reverberando, vai levando, vai sendo uma onda, assim, tomando conta das pessoas. Mas onde você acha que as pessoas começaram a entrar nesse niilismo, nesse viés de eu não sou conservador, eu preciso ser progressista, e esse relativismo ao cubo elevado à enésima potência, que chega a essa conclusão que o Fiuza tomou. Não estão mais tentando achar o pelo em ovo, estão desenhando o pelo em ovo e estão dizendo, olha, esse aqui é o problema, ou esse aqui é a solução, esse aqui é o tema de hoje. Como é que nós chegamos, se já que o conservadorismo nos trouxe até aqui? Então, né, tem uma frase que ela, certamente você conhece, né, que ela fala que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Isso. Né? Então, assim, eu acho que tem muito disso. Inclusive, você tá com o livro do Peterson na mão. Eu tô tentando achar um artigo aqui do relativismo, que eu achei maravilhoso. É um livro que eu li, assim, e é incrível, cara. O Peterson, ele tem uma facilidade de observar a sociedade de uma forma muito transparente que chega a ser assustador, porque ele fala de uma maneira tão simples. É legal que ele tem participado de muitos podcasts, de entrevistas. Muito bom, né? Ele fala de um jeito tão simples que, assim, você se sente assim, meu Deus, como eu não vi isso. Olha porque só. ele fala assim de uma forma assim, absoluta. Eu acho que você já leu o livro Sim. todo, que a gente até tomou um café passamos uma tarde quase falando sobre Jordan Peterson aqui. Mas olha, a gente falou sobre relativismo, né? Em contraste a isso, que é o pelo em ovo que me deu um insight aqui agora, nossos relativistas modernos começaram por asseverar as fases de julgamento sobre o modo de viver, e é impossível, pois não há um bem real e uma virtude verdadeira. Ele diz que o mais próximo da virtude hoje é uma ofensa ser virtuoso, dentro do escopo e dentro do olhar dele, né? Que é uma ofensa. Se você for extremamente virtuoso, não, você não pode ser virtuoso, você precisa ser empático. Sim. Não é? É que a gente está nivelando por baixo. Exato, você já reparou? Exato. É isso mesmo. E ele falou, mas o que acontece é que muitas pessoas não conseguem tolerar o vácuo, o caos, né, inerente à vida, mas o que ficou pior é que o relativismo moral, elas não conseguem viver uma bússola moral sem um ideal pelo qual guiar as suas vidas. Então é isso que eu às vezes começo a entender. Começo a relativizar, então eu não tem certo, não tem errado, não tem moral e não tem... E aí eu começo a entender que eu preciso entrar nesse vácuo para poder significar a minha vida, mas eu não sei suportar esse vácuo, então eu tenho que ser o certo é aquilo que eu quiser fazer. Exato. É muito fácil. Ó, voltando na pergunta que você fez antes, veja, se você pode delegar para alguém a responsabilidade, é muito fácil. Sim. Se você puder falar que certo é aquilo que você tiver vontade de fazer, é muito fácil. Então, assim, são facilidades. As pessoas começaram a se acostumar com certas facilidades e agora elas querem tudo muito simples. Eu vejo gente falando, é uma expressão que eu uso muito, mas assim, eu vejo gente falando que ela entende tudo, né? Ela entende tudo dos problemas sociais lá de dentro do condomínio de alto padrão dela, entendeu? Lá da sala da casa dela, assistindo televisão, enquanto a mãe dela ou a funcionária doméstica dele ou dela, leva para ela aquele copinho de Nescau já mexido com misto quente pronto. E aí ela senta na sala e ela começa a falar de como resolver os problemas do mundo. Então, assim, são pessoas que elas não passaram por nada. Elas não sabem absolutamente nada de problema. Elas vivem num conforto e num comodismo absoluto. O pai pega e sai de casa, leva para a faculdade, busca na porta da faculdade e traz de volta. E essa pessoa, ela é crente, ela tem certeza que ela sabe como solucionar os problemas da vida real das pessoas, sendo que ela nem sabe quais são os problemas da vida real dessas pessoas. Elas não fazem ideia. Vou te provocar agora de uma questão assim. E essa descrição que você acabou de trazer, ela é ótima pro PT. Ela é ótima. É o rico falando do que ele nunca viveu, que o pobre nunca viveu.
E ele trabalha muito, o PT, a esquerda trabalha muito com a ideia de que é o pobre. O pobre, o problema é a classe média e ninguém nunca vai entender o pobre, entendeu? Eu entendo... Só eles, né? Só eles vão entender. É só eles que sabem. vão entender. Exatamente. E é aí que nós entramos mais uma vez na questão da contradição. Porque é exatamente isso que você está dizendo. Alguém que nunca viveu a vida do outro, nos dois lados ali. Eu costumo ver. Talvez o pobre venha absorver aquela informação e falar assim, verdade. Ele viveu aquilo que eu vivi. Enquanto tem também aquilo que você acabou de dizer. Alguém que está utopicamente discutindo um assunto que ele nem nunca viu na vida, nem experimentou nunca na vida, e nem talvez venha passar. O socialista de iPhone, né? É o socialismo. Inclusive, engraçado que o PT, né, é um partido dos trabalhadores, né? Você conseguiu pegar a minha... Sim, é um partido dos trabalhadores e gente que boa parte nunca trabalhou, né? Já começa por ali a contradição, não é? Você vê o Lula. O Lula é um cara que nunca trabalhou. Ele é um cara que ele é inimigo do trabalho, como a gente fala hoje em dia, né? É igual o cara que você vê, chega aquele cara meio vestido estranho, você fala, é o inimigo da moda. O Lula, quando chega, você fala, esse é o inimigo do trabalho. Uhum. Ele não gosta desse negócio, não chegue perto dele. Então, assim, o cara, ele viveu a vida inteira sendo sustentado pela política, por partido, por sindicato. Então, assim, veja, porque ele recebe uma mesada do partido. Sim. Então, ele viveu a vida inteira às custas da política e às custas do contribuinte, né? E aí esse tipo de pessoa diz que vai solucionar o problema do trabalhador, o problema do pobre, sendo que ele nem sabe direito o que é esse problema. Você tá entendendo? Exatamente. Eu queria pegar o trecho ali, que a ideologia gera isso. Geram soluções para problemas que eles mesmos causaram e que nunca serão resolvidos. Olha, um exemplo disso, eu vou te dar um exemplo muito prático, muito claro, que eu sei que muita gente vai se identificar e muita gente acompanhou nesses últimos 2 anos, na pandemia. Eu lembro de um episódio do Fantástico que, assim, absurdo, é incrível como um editor permite que saia um episódio daquele. Porque, assim, é uma loucura coletiva. Só pode que todo mundo ali tava num transe, né? Usou alguma coisa, tomou... Sabe? A minha impressão é que parece que todo mundo ali tomou no mesmo momento um chá de cogumelo, alguma coisa estranha, e resolveu colocar no ar. A gente viu atores falando, fica em casa. Mas isso não é o pior. Fica em casa, olha. E aí apareceu, por exemplo, teve uma atriz lá falando assim, olha, eu aproveitei esse período de pandemia sozinha, pra aprender a fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu queria aprender a fazer origamis. E aí eu comecei a fazer origamis. Olha que legal pra passar o tempo. E aí o outro, agora eu tô fazendo yoga, aprendi a praticar yoga. Tô melhor, tô mais calmo, tô mais tranquilo, tô mais em paz. Aí o outro, aprendi a fazer um negócio... Tá. Eu falei, não é possível. Não é possível. Uma pessoa dessa, ela tem que levar uma surra de gato morto. Sim. Até o gato miar. Porque assim, trabalhador que tá passando fome, que não sabe como é que vai levar uma comida pra dentro de casa. Falta de senso de realidade. Aí uma pessoa dessa tá lá dizendo, não, fica em casa, aproveita pra fazer yoga. Mohamed, sem luz, sem água, sem comida. Da comunicação. Aí nós partimos do ponto que nós começamos mas essas pessoas, mas é por indução. Mas essas pessoas, a grande maioria aí, é comprometida com esse viés de esquerda, progressista, com esse viés de esquerda socialista. Eles não estão comprometidos com a vida real. Volta ao que eu falei antes. Você percebe que eles não têm um vínculo com a realidade. Sim. Eles não têm um lastro com a realidade. Eu costumo falar isso. Eles não estão lastreados na realidade. Eles não sabem o que estão acontecendo. Justo. E aí essas pessoas querem dizer em quem você tem que votar, em quem vai ser o melhor, quem vai salvar a democracia. Deixa eu só colaborar e contribuir com a tua linha de raciocínio, que eu acho perfeita. E agora, o que mais vai acontecer, Mohamed, já está acontecendo, né? Os artistas em cima de artistas falando das suas defesas, né? Em defesa ali da esquerda e dos 9 dedos lá. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, convenceu muita gente que estava em casa falando assim, é verdade. Tem realmente que ficar em casa e tem que fazer yoga e tem que aprender a fazer origami, porque recebeu a influência. A pessoa podia até estar passando fome, passando por necessidade, perdendo gente da sua família, mas eu aposto para você que sentou na frente, ouviu o Fantástico e falou, nossa, que verdade absoluta.
Você está entendendo que é necessário, é urgente que tenhamos uma clareza daquilo que nós queremos, de quem somos e principalmente quem não somos. O problema, Mohamed, é que a maioria das pessoas não sabe quem é. E o pior de todos é aquelas que não sabem o que são e estão cegas acreditando naquilo que elas não são. Isso é seríssimo, é urgente que saibamos quem somos. Você veio aqui para falar de conservadorismo. Eu fui muito clara na minha pauta com você porque eu quero deixar claro para as pessoas quem nós somos e quem nós não somos. Existem pessoas que se dizem de esquerda, e olha, a gente fala muito do PT, mas tem PSDB, tem PSOL, que eu acho que já nem existe mais esse partido. Que mais partido aí nós temos? Tem PCB, PSB, eu tem diversos. sei, mas tudo é a mesma coisa, não existe centro também, tá? Né? Só para ficar claro aqui. Mas existem pessoas com atitudes conservadoras levantando essas bandeiras progressistas. Sim. E dentro das igrejas. Mas é porque estão sendo enganadas, estão sendo iludidas, elas estão acreditam. Elas acreditam ali por exemplo, a esquerda, ela individualizou, ela trouxe para si, né? Ela patenteou a questão das virtudes, né? Da preocupação com os mais pobres. Então, assim, muita gente acredita de fato nisso, sendo que eu estava conversando com um colega meu, ele é político, lá do Ceará. Uhum. E ele vem para Foz eventualmente, a gente estava conversando sobre política, ele é candidato lá, inclusive. Traz ele aqui para falar com a gente. Quando ele estiver para cá, eu vou falar assim. E aí eu estava comentando para ele, eu falei, olha, você que é do Nordeste, a gente sabe que tem muitos rincões lá afastados, a gente sabe que tem ainda um coronelismo muito forte, né? Eu falei, você já percebeu, ele estava comentando sobre políticos de lá, eu falei, você já percebeu que tem uma coisa em comum desse pessoal que você está me falando? Já percebeu que todos eles trabalham com o caos? Eles trabalham com a necessidade, com a vulnerabilidade das pessoas? Se essas pessoas não estiverem em situação vulnerável, eles não vão ter esse voto. Porque como é que você vai comprar um voto de uma comunidade inteira com um carro-pipa de água se elas não precisarem dessa água porque tiverem água encanada? É uma dependência, você cria uma dependência. Você tá entendendo? Então, assim, são questões... Se torna refém. Exato. Refém de um sistema. Então, assim, o problema não é essa pessoa, inclusive, que às vezes aceita, tá? E, aliás, essa pessoa é muito mais honesta, porque se você parar pra pensar, ela tá recebendo algo e ela acha que deve uma lealdade, então ela retribui com o voto. Quem tá errado é quem tá indo lá se aproveitando dessas pessoas. Exato, né? exato. Então, assim, você vê que essas pautas de esquerda, elas não querem mudar essa realidade. Tá. Pelo contrário, elas necessitam que a dificuldade das pessoas continue. Porque o dia que essas pessoas não precisarem mais ser compradas por pouco, eles não vão mais conseguir comprar. Mohamed, você falou agora, você deu um exemplo do Nordeste, pessoas que se tornam reféns do Estado, refém daquele político. Isso acontece em todo lugar, aqui também, né? Mas aqui ele é do Nordeste, eu estava conversando... Você fez uma pesquisa de campo, isso é fantástico, eu adoro também fazer pesquisa de campo, saber o que lá está acontecendo, isso é sensacional. E as pessoas que não vivem essa realidade, mas que continuam defendendo essa bandeira? E as pessoas que não precisam? Porque, assim, eu conheço muita gente esclarecida, mas esclarecida mesmo. Pessoa com curso nível superior, pessoas que não têm, vamos dizer assim, tem um custo de uma vida, um padrão de vida bom, e estão lá defendendo, não, mas ele, com esse discurso na veia ali. Não, mas olha, a esquerda lá defende realmente o pobre, ele é o representante de qual precisamos, mas ele está narrando algo que não é a realidade, nem aquilo que ele acredita. Dá para ver. É nítido, é perceptível. Como eu comentei... O que você acha que acontece com essas pessoas? É o alecrim dourado, né? O famoso alecrim dourado, né? É aquela pessoa que ela acha que o mundo ele é com céu cor-de-rosa, com arco-íris passando no meio todos os dias, né? E eventualmente uns ursinhos carinhosos passando. É mais ou menos isso que essas pessoas parecem que pensam, né? A narrativa. Exato. Por isso que eu falo do quanto o pensamento conservador ele tem muito mais base, ele é muito mais sólido do que essas narrativas, essas ideologias todas. Porque a gente trabalha exclusivamente com o mundo real. A gente trabalha exclusivamente com o que é factual. A gente trabalha exclusivamente com o que é prático, com o que acontece na vida real.
né? As nossas... tem uma frase também do Russell Kirk que fala mais ou menos assim, né? Que as nossas fontes, nessas ideias sobre o conservadorismo, elas não vêm de livros teóricos, elas não vêm de gabinete, né? De filósofos de gabinete, né? Ela vem da prática, da vida real, do que acontece no dia a dia, do que a gente identifica que precisa ser mantido e do que a gente identifica que precisa ser reformado, né? A gente tem um respeito tanto pelo que passou, quanto pelo que está, como pelo que vai vir, né? Tem uma frase do Edmund Burke, que é considerado ali como se fosse o pai do pensamento conservador, né? Veio lá da Inglaterra, né? O pensamento britânico, e ele fala que é um pacto, né? A sociedade é um pacto dos mortos, dos vivos e dos que estão por vir. Então você vê, hoje em dia as pessoas, não, vamos fazer isso porque é preciso agora. Não, mas espera aí, precisa agora para você, mas isso no contexto geral é necessário? Porque você tem que pensar que você tem uma obrigação e um respeito pelo que passou. Você está aqui porque alguém te trouxe até aqui, né? A gente está, né, sobre os ombros de gigantes, né? Se eu pude ver mais longe, né, é porque eu pude estar sobre o ombro de gigantes. Eu pude ter o conhecimento de outros que passaram, eu pude estudar sobre o que eles pensaram, e eu pude chegar até aqui e vou passar algo, espero passar algo, para que alguém lá na frente também possa aprender. Claro. Então, assim, é um pacto coletivo que a gente tem. Só que esse pacto não é só com os que estão aqui, é com os que já foram e com os que também vão vir. Então, assim, por isso há um pensamento de equilíbrio em relação ao conservador. Só que a gente vê hoje na mídia tentando sempre algo como quando é negativo, ou colocando como se fosse reacionário, né? Algo ruim, antigo, extrema-direita, a gente fica ouvindo, extrema-direita, toda hora a gente fica ouvindo esse tipo de jargão, né? Sendo que, na verdade, o conservadorismo ele é pautado justamente pelo equilíbrio. Né? É uma visão até muito aristotélica, né? Porque Aristóteles falava que a virtude ela consiste no meio termo, na metade do caminho, né? Você não pode nem ser muito orgulhoso, você não pode ser nem humilde demais, você tem que estar no meio, você não pode ser nem muito para cá, nem muito você tem que estar... Então, o pensamento conservador ele é um pensamento equilibrado. Exato, um pensamento equilibrado, prudente. E aí, assim, até me alongando um pouquinho mais, mas eu acho interessante como quase tudo na nossa vida é pautado de forma conservadora. É pautado de forma prudente. Mesmo a pessoa que fala, eu acho que não, eu sou progressista, eu sou socialista, eu sou liberal. Mentira. Porque você não faz as coisas aleatórias na sua vida. Você nem tem você viver, nem pra você nascer. Exato, você tem prudência para tudo que você faz. Você tem prudência para tudo que você faz. Você para no sinal vermelho porque você sabe que é uma prudência, você não passar porque pode sofrer um acidente. E porque você também tem uma confiança no pacto social que você vive, que o cara que vem atrás não vai na sua traseira. Agora, tenta não colocar um semáforo ali, tenta não colocar a lei, tenta não colocar delimites. Não, isso funciona para tudo. Isso funciona para tudo, Patrícia. Hoje você está aqui. A gente se propôs a ter essa conversa, a gravar isso aqui. Do nada, você chegou aqui e falou assim, não, hoje eu vou testar fazer um negócio tudo diferente, do jeito que eu nunca fiz. Eu vou colocar o microfone lá não sei aonde, vou colocar outra câmera não sei aquilo. Não vai funcionar. Não é assim que funciona, você não faz isso pra nada. Né? Um músico, não, hoje eu vou tocar com as notas totalmente ao contrário. Não, por quê? Porque você é prudente, né? Você tem uma previsibilidade. Não é? Você faz aquilo porque você foi testado. Porque no show anterior você fez aquilo e deu certo e o público gostou. Então hoje você continua. Esse é o pensamento conservador. Isso serve para tudo. Você faz uma comida e você costuma usar um tipo de tempero. Não é que você nunca vai fazer algo diferente na tua cozinha, Patrícia. Mas você sabe o que funciona. Você sabe que seus filhos gostam de comer o que teu marido gosta. Quando você vai cozinhar, se for você que cozinha na sua casa. Eu, em casa, gosto de cozinhar. E eu adoro. Então, o que acontece? A gente tem uma previsibilidade. Não é que hoje, do nada, eu vou resolver colocar um copo de sal no arroz para fazer. Não. Aí você vai falar, nossa, que exemplo bobo. Não é um exemplo bobo. É porque a gente já é uma coisa tão adaptada no nosso dia a dia que a gente nem percebe, faz automático. Tá entendendo? Mas assim, tudo que a gente costuma fazer, a gente faz com previsibilidade. Você não toma um caminho diferente todo dia para vir trabalhar.
Claro. E assim, Isso, você vê, pensa em tudo. Eu deixo um recado aqui para as pessoas que duvidam disso. Pensem em praticamente tudo que você faz na sua rotina. E veja se não tem uma previsibilidade. Veja se você não age com prudência. Veja se você não faz as coisas de uma forma segura. Observe se você não age dessa forma. Você quase que, eu posso dizer que quase com certeza, você vai observar que tem, que tudo isso está embutido no teu dia a dia. Então é por isso que eu te digo, isso faz parte de uma visão conservadora. Quando te dizem que a gente vive num pensamento antiquado e reacionário, é mentira. A gente trabalha com segurança, a gente trabalha com equilíbrio, a gente trabalha respeitando aquilo que a gente sabe que funciona. Então, eu gosto dessa defesa da cultura, porque é isso que você está trazendo aí. É uma defesa cultural e eu acho isso fantástico, porque até para você ser progressista, você precisou. Você não, né? Até que o progressismo passou por esse processo cultural. Aliás, foi esse entendimento que nos trouxe até aqui nessa visão progressista, porque eles entenderam o seguinte, que revolução arma em punho, briga, e, enfim, guerra não funcionou. Esse colapso social, né? Social não deu certo. O que eles fizeram? Eles começaram a ocupar o quê? E processualmente, paulatinamente, estudadamente, com previsão e agenda, começou-se uma modelagem sistêmica nas faculdades, nas escolas, no meio artístico, transmitindo essa ideia liberal, progressista, sem previsibilidade. Vamos lá, vamos na louca, vamos crescer, vamos liberar geral, vamos falar meninas mesmo, porque tá tudo certo, vamos enfiar um feminismo goela abaixo, porque é isso que nós queremos, vamos destruir a família, nada de constituir aí, olha, você é dona do seu corpo e o seu corpo tem suas regras e defenda isso com unhas e dentes. E isso não começou da noite pro dia, meu querido. Foi a modelagem conservadora que nos trouxe, que os trouxe até onde está a situação hoje, que eu considero um colapso também. É porque essas visões, esses dias, bom, eu vivo falando sobre o assunto, né? Então sempre esses dias eu falei sobre alguma coisa, não é? Até parece que fica redundante falar isso. Mas é que a gente assim, fala sobre isso, é o que nós estamos sendo atacados. Sim. E é isso que tem pego as pessoas, é isso que as pessoas não estão muitas vezes entendendo. É que eles precisam da ruptura. Ó, veja, o que é o pensamento conservador? Voltando a frisar. A gente trabalha pela não ruptura social. A gente não quer revolução. A gente trabalha para que as coisas não se destruam, né, de qualquer forma, assim. Simplesmente porque a gente acha que a gente sabe como fazer melhor. Não, eu sei como resolver o problema do mundo. Então vamos romper aqui com a tradição, vamos romper com os costumes, vamos romper com tudo. Não, a gente trabalha de uma forma a apaziguar as coisas. Entendeu? Esse é o pensamento. Pelo menos essa é a raiz do pensamento conservador. Se todo mundo pratica assim ou não, aí é uma outra questão. Mas a raiz está nisso. A gente trabalha para apaziguar, para esfriar a temperatura, né? Para reformar o que precisa ser reformado e para não haver essa ruptura. O pensamento de esquerda, a ideologia de esquerda, independente de onde você pega o começo e o fim, a ponta desse novelo, seja lá com os primeiros pré-socialistas, Rousseau, por ali mais ou menos, os iluministas franceses, e você vai indo, e você vai chegar em Marx, e você vai indo, e vai chegar em Escola de Frankfurt, ou seja, todos eles. Uma coisa uníssona entre eles. Você vai ver, de alguma forma ou de outra, tem na teoria. Precisa da ruptura social. Se vai demorar mais, por exemplo, você tem um socialismo fabiano, né? Que inclusive uma das logos deles, dos mascotes, né? É a tartaruga, ou seja, vai gradativamente, devagarinho, você vai convencendo todo mundo. Mas independente, todos eles visam uma ruptura social. Por quê? Porque só tendo essa ruptura para passar para o estágio que eles acreditam que a gente tem que chegar. Sim. Você tá entendendo? Sim, é isso mesmo. Então, assim, é uma coisa interessante, porque você vê, por exemplo, hoje tem uma carta democracia rodando aí, que foi lida na USP, diversas pessoas de esquerda assinaram. Isso é uma campanha, como diz o Augusto Nunes, é um cara que eu acho fenomenal, sigo ele, assisto e gosto muito do que ele fala.
Isso aí é uma campanha pro PT, é uma campanha pro Lula, né? Claro. Vamos colocar aqui os pingos nos is aqui, né? Exatamente. É uma campanha... Aliás, assistam. É uma campanha pró Lula, né? Mas assim, é engraçado porque são, por exemplo, a gente viu lá cartazes de pessoas que são abertamente ali favoráveis a sistemas comunistas, socialistas, radicais, né? E aí essas pessoas falando em democracia, é muito doido, porque essas pessoas, para elas, não serve democracia para elas não acreditam nisso, é mentira. Sim. É mentira. Eles falam em preservar as nossas instituições, o nosso sistema. Uhum. Tudo que o pensamento de esquerda bate é justamente em dizer que o Estado do jeito que é, as instituições do jeito que são, elas são opressoras. Foi isso que o Marx falou. Foi isso. Ele falava que lá na superestrutura tinha as instituições, tinha o direito, tinha o Estado, e ele era opressor, ele tinha que ser destruído para ser construída uma coisa nova. Então como que essas pessoas que dizem que acreditam, né, nessas teorias de esquerda estão agora dizendo que defendem a democracia, se a base da ideologia que eles acreditam justamente diz que todas essas instituições, com o perdão da palavra, são um bando de lixo. Exato. É um paradoxo. Só que as pessoas, elas não, a grande massa, não sabe disso, não estuda sobre isso, não tem tempo às vezes para saber sobre isso, e é enganada. É enganada por essas pessoas. Mas Socialismo e liberdade, igual o PSOL. Partido Socialismo e Liberdade. Você vê o Boulos falando em democracia, por exemplo. É ridículo, porque esse cara não acredita nisso. Ou ele não acredita no partido na ideologia que ele diz. Ou ele acredita na democracia, ou ele acredita nesse socialismo que ele prega. As duas coisas não dá, não combinam. Não tem lógica, não faz sentido. Você acha que... Que horas a gente se perdeu nisso daí? Porque veja o México... Eu queria tocar na questão dos isentos ali, que para mim é muito importante, e a intenção. A intenção do senhorito estar aqui nesse podcast é por causa dessa ameaça que eu considero hoje os isentos. Não quero saber dessa polarização, não quero saber desse assunto, não vou discutir. Não dá tempo da gente ficar em cima do muro. Nós vamos ser vomitados. Isso que vai acontecer. Exatamente. Você entendeu a palavra? Exatamente, né? Ou seja quente ou seja frio. Morno, não. Não dá. O que acontece é que o muro, ele sempre tem dono, né? Juridicamente falando e na vida real também. Sempre tem dono. O muro sempre tem dono. Então, assim, tem gente que fala, não, eu vou ficar aqui em cima do muro. Veja, isso não adianta pra nada. Porque, de um jeito ou de outro, um lado ou outro vai acabar te governando. Alguém vai acabar mandando em você. Ah, não. Ó, outro exemplo da pandemia, que é uma coisa que eu falei muito, e a pandemia acho que trouxe muitas lições para quem teve olhos abertos, né? Para entender e para observar. As pessoas tinham o costume de falar, eu vou falar um negócio que todo mundo, eu acho que todo brasileiro já ouviu alguém falar, ou então falou isso. Falou assim, eu não tô nem aí pra política, porque eu tenho que acordar amanhã cedo e trabalhar igual e ganhar o meu dinheiro. Alguma versão dessa frase, eu tenho absoluta certeza que você já ouviu, em algum momento. Se é que você não falou essa frase. Aí eu te digo, Patrícia, não é bem assim. Porque chega o Estado, né, através da caneta, por exemplo, de um prefeito, e ele fala, sabe o que pra você, Patrícia? Tu mora em qual bairro? Ah, no bairro tal. Amanhã você não sai não, Patrícia. Não, mas eu tenho que sair. Eu preciso trabalhar, preciso viver, eu tenho coisa pra fazer. Não, você não vai. Por quê? Porque eu assinei aqui. Você não sai. Olha. Simples assim. Então, assim, isso é uma falácia. Ah, não, porque eu que tenho que cuidar da minha vida, que eu tenho que correr atrás do meu trabalho. Se o Estado vir falar pra você que você não vai sair trabalhar, ou que aquele trabalho que você faz não é essencial e você não pode ir, ele vai falar. E hoje a gente sabe que ele vai ter poder pra impedir você de sair de casa. Então, assim, é uma mentira isso. Achar que você vai cuidar da sua vida e que você pode viver alheio à questão política. Não que tudo seja política. Não é bem assim. Mas você não consegue viver alheio. É impossível. Não tem como. Você anda numa rua, num asfalto que foi feito pelo poder público, cobrado imposto. Você tem um carro, você paga IPVA, você paga imposto. Você vai comprar alguma coisa no mercado, você também paga. Você está mantendo essa máquina. Você está financiando esse Estado imenso. Que o Estado brasileiro é um obeso, né? De 300 quilos, não é? Então, assim, é o segundo parlamento mais caro do mundo, não é? Então, assim, você está financiando tudo isso, cara. Você está ralando 5 meses do ano para pagar tudo isso. E você vai dizer que não afeta a sua vida. Mas como que não afeta a sua vida? E aí tem outros que falam assim, todo mundo é igual, Patrícia. Todos são iguais. Olha, eu confesso que como conservador, eu sou muito cético, então eu não acredito na perfeição de ninguém.
Mas não é todo mundo igual. E nem todo mundo é desonesto. Porque senão, se você acha que todo mundo é igual, então a sua mãe é igual, o seu pai é igual, o seu filho é igual, o seu marido é igual. Então ninguém presta. Então se ninguém presta, meu amigo, pega e vai viver no meio de uma floresta. É que nem eu. Porque se não presta teu marido, não presta tua esposa, não presta tua mãe, não presta teu pai, não presta tua família, não presta seu filho, teu patrão não presta. Ninguém vai prestar, então. Tem que tomar cuidado. Então não tem essa de todo mundo não presta, todo mundo é igual. Não. Existem boas pessoas. Ou todo homem estuprador, você já ouviu esse texto? Então, assim, o que acontece é a gente escolher mal. E eu falo no plural, todos nós. A gente escolhe mal. Todo mundo já fez uma escolha ruim, já votou em alguém que não era bom o suficiente. Enfim, a gente tá escolhendo mal. Então a gente tem que mudar o processo disso, tem que mudar a forma de escolher, tem que mudar o pensamento. Tem que ir pras ruas. Dallagnol esteve aqui falando assim, olha, Lava Jato acabou. Entrevistei ele, um cara excelente, gostei muito. Não é? A Lava Jato acabou que o povo saiu das ruas. E nós temos que estar nas ruas. Vem aí 7 de setembro, meu querido. E aí? Arregaçamos as mangas e vamos correr atrás daquilo que tem pra gente fazer. Nós precisamos fazer isso. Você imagina, né? Falando do Dallagnol, bem rapidinho, o cara, ele tá sendo processado e vai ter que pagar ali uma indenização, querem que ele pague uma indenização, sendo que a gente tá vendo que do outro lado tem Renan Calheiros, tem Omar Aziz, uns caras desses passando ileso, entendeu? O Renan Calheiros é quase um recordista, medalhista olímpico de processo. O Omar Aziz escapou de um processo de ser investigado por pedofilia, né? Por muito pouco. Tem gente colocando esse cara como quase um semideus, que ele era o presidente da CPI da Covid, do circo, né? CPI do circo. E eu então, nem gosto, eu fui criticada. Não chame de circo, porque o circo... Realmente, gente, nós precisamos encontrar um outro tipo, um hospício, então seria? Não sei. A CPI do hospício, então. Porque, pelo amor de Deus, aquilo é uma demência. Se cobrir, vira circo. Se murar, vira hospício, né? Meu Deus do céu. Então, assim, são figuras que a gente precisa urgentemente trocar. Tem o Randolph, que, né, como a Janaína Pascoal chama, a randolfização da política, ou seja, perde no parlamento, corre no STF. Perde no parlamento, corre no STF. Cara, isso é ruim pra política. Tá muito sério. E isso não é uma atitude nada conservadora. Pelo contrário, é uma atitude totalmente de esquerda progressista. Por quê? Porque vamos mudar de qualquer jeito. Autoritarismo no empurro, total. no soco, na força. Não interessa o sistema. Não interessa que o legislativo é o do jeito tal. Que a lei para passar tem que ser assim. Eu não quero saber das instituições. É esse pessoal que diz que preza pelas instituições, né? Mas não respeita, porque se ele perde a discussão no parlamento, então que na próxima discussão ele melhora o argumento. Exato. Mas ele não aceita, corre pro judiciário. Então, assim, mas olha como é que a coisa tá tão desenfreada, tá tão absurda. Hoje eu recebi a agenda, meu filho estuda na escola municipal aqui em Foz do Iguaçu. Hoje ele recebeu a agenda, olha, pasmem. Ele recebeu na agenda que no dia 7 de setembro as crianças eram convidadas a participar do desfile de 7 de setembro. Ok, este ano vamos homenagear a Copa do Mundo. E então todos os países participantes da Copa do Mundo. O 5º ano da escola tal vai homenagear Cuba. Cuba vai participar da Copa desse ano, rapaz? Minha pergunta é essa. Mas quem vai participar da Copa pra jogar pela Cuba? Porque o pessoal de lá pega qualquer garrafa PET, se joga no mar. Você tá doido, secretário da Educação? Gente, vamos pensar um pouco. Você tá vendo a indução? Você tá vendo a manipulação? E aí você vem me dizer... Não, de duas uma, inclusive, né? Ou isso demonstra uma absurda ignorância, né? Ou isso demonstra, assim, uma absurda ignorância, uma absurda burrice em relação a um evento, né, que é a Copa do Mundo, que você está se propondo a fazer um trabalho relacionado a ele, ou seja, a pessoa nem foi lá ver os países que estão lá, ou é claramente uma militância descarada. Então, assim, ou é muito militante, ou é muito burro quem propor isso, com todo o respeito, mas assim, se você tem informação disponível, não procura e fala algo que está errado, isso se chama ignorância, ou vulgarmente burrice. Aí meu filho de 9 anos volta. Mãe, eles estão querendo... Meu filho tem 9 anos. Mãe, eles estão querendo que eu use a camiseta de Cuba, da seleção cubana. Como assim? A criança veio claramente assim, desconcertada, porque... Isso não faz o menor sentido. Então você percebe que há, sim, uma preocupação nossa.
para que a palavra conservadora seja melhor entendida, seja melhor absorvida, seja discutida e as pessoas comecem a se abrir. Não com reserva. Comecem a observar esse tema, não com reservas, não com. Olha, eles estão querendo. Eles também são extremistas. Você é um extremista. Você fica ali tentando me colocar nessa condição de conservadora e eu não sou nada disso. Por quê? Porque desconhece aquilo que nós sofremos quando o conhecimento não chega até nós e ficamos nos restringindo sabe, resignados à condição do Estado, à condição, não, eu não posso empreender porque vamos lutar, gente, vamos lutar, eu não vou poder, porque a liberdade para mim acontece quando eu sou dona do meu nariz, quando eu consigo empreender, quando eu não dependo do Estado, e a função do Estado não é ficar fazendo assistencialismo, eu não posso me condicionar a essa situação de resignação, eu preciso conquistar minha liberdade. E aí você tem um presidente que está abrindo empresa, está facilitando para a abertura de empresas, você tem um presidente que está trazendo uma economia que realmente dá inveja no mundo inteiro, e o povo ainda cruza os braços falando assim que não quer polarização. Como eu comentei já, volto a repetir, sempre baseado lá no futuro, numa coisa utópica, né, num sonho colorido. E a gente precisa, não só precisa, como é o que acontece no dia a dia. Você pode ter seus sonhos, e é ótimo, e a gente tem que buscá-lo, tem que buscar cada um deles. Mas você vive no presente, na realidade. Na realidade, você vive na realidade. Não adianta você dizer que você vai imaginar que é uma coisa tal e você vai virar aquela coisa tal. As coisas não funcionam assim. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o possível, com o que é plausível, com o que está ao nosso alcance de ser feito, de forma gradual, testando.